Meu filho me expulsou da ceia de Natal na frente de toda a família, dizendo que meu lugar agora era na cozinha com a criadagem. Ele não imaginava que naquela mesma noite eu tomaria uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Quando o sol nasceu, 67 mensagens desesperadas já esperavam por mim. Ele implorava, chorava, mas era tarde demais. Mas antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários. De onde você está assistindo este vídeo? Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Meu nome é Joana Cardoso, tenho 62 anos e passei os últimos 40 construindo do zero uma rede de restaurantes que hoje vale milhões. Comecei vendendo marmitas na porta de fábrica, acordando às 4 da manhã para cozinhar. Meu marido, Antônio, morreu quando meu filho Rodrigo tinha apenas 12 anos. Um infarto fulminante que me deixou sozinha com uma criança e uma montanha de contas para pagar. Nunca me casei de novo. Dediquei cada minuto da minha vida a 2 objetivos: fazer minha empresa crescer e dar ao Rodrigo tudo que eu nunca tive. As melhores escolas, as melhores roupas, viagens, cursos de idiomas. Ele foi meu projeto, meu orgulho, minha razão de existir. Quando Rodrigo se formou em administração, coloquei-o direto na diretoria da empresa. Ele tinha apenas 24 anos, mas eu acreditava no potencial dele. Afinal, era meu sangue correndo nas veias daquele rapaz. 3 anos atrás, ele se casou com Mariana, uma moça de família rica do Morumbi. Desde o começo, percebi que ela me olhava de cima, como se eu fosse uma intrusa na vida deles. Mas ignorei os sinais. Afinal, meu filho parecia feliz. A noite de 24 de dezembro de 2024 começou como todas as outras ceias de Natal dos últimos anos. Cheguei à casa deles, em Alphaville, carregando sacolas com presentes cuidadosamente escolhidos para cada um. Para Rodrigo, um relógio suíço que custou o equivalente a 3 meses de salário de uma pessoa comum. Para Mariana, um conjunto de joias que ela havia mencionado casualmente semanas atrás. E para minha netinha Sofia, de apenas 2 anos, uma coleção inteira de brinquedos importados. A casa estava decorada de forma impecável. Guirlandas nas portas, uma árvore de Natal gigantesca no hall de entrada, luzes brancas cintilando em cada canto. O cheiro de peru assado invadia o ambiente, misturado com o perfume caro que Mariana sempre usava. Quando toquei a campainha, foi a babá quem abriu a porta. Não, meu filho, não minha nora, uma funcionária. Já deveria ter entendido o recado naquele momento. Entre, dona Joana, eles estão na sala de jantar. Caminhei pelo corredor de piso de mármore, admirando os quadros caros nas paredes, os móveis de design que eu mesma havia ajudado a pagar. Tudo ali tinha um pouco do meu suor, do meu esforço. Mas naquela noite eu me sentia como uma estranha invadindo um território onde não era mais bem-vinda. Na sala de jantar, a mesa estava posta para 10 pessoas. Cristais reluzentes, talheres de prata, guardanapos de linho bordado. Tudo perfeito, tudo calculado. Rodrigo estava de pé, servindo vinho aos convidados. Quando me viu, seu rosto não se iluminou como antes. Houve apenas um aceno rápido de cabeça. Oi, mãe. Chegou cedo. Aquela palavra. Cedo. Como se minha presença fosse um inconveniente, como se eu tivesse atrapalhado algo importante. Mariana estava sentada na cabeceira da mesa, conversando animadamente com pessoas que eu não conhecia. Casais elegantes, todos vestidos como se estivessem indo para um evento de gala. Eu, com meu vestido simples comprado em uma loja de departamento, me senti subitamente deslocada. Mãe, esses são alguns amigos nossos e parceiros de negócios. Achamos que seria bom misturar família com trabalho este ano. Cumprimentei a todos educadamente, mas ninguém pareceu particularmente interessado em me conhecer. Os olhares eram frios, avaliadores. Como se estivessem me medindo e concluindo que eu não estava à altura daquele ambiente. Procurei meu lugar habitual na mesa. Desde que Antônio morreu, eu sempre sentava ao lado de Rodrigo nas celebrações. Era minha posição, meu lugar na família. Mas quando me aproximei da cadeira,
Mariana se levantou com um sorriso que não alcançou seus olhos. Joana, na verdade preparamos um lugar especial para você hoje. Ela apontou para uma cadeira no canto da mesa, quase encostada na parede, longe de qualquer conversa importante. Era o tipo de lugar onde você coloca alguém que precisa estar presente por obrigação, mas que você preferia que não estivesse ali. Especial? Perguntei, sentindo um aperto no peito. É que temos convidados importantes esta noite e precisamos organizar os lugares de acordo com... Bem, você entende. Não entendo. Este sempre foi meu lugar. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Todos os olhares se voltaram para nós. Rodrigo parou de servir vinho e olhou para mim com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Havia frieza ali, e algo mais. Vergonha. Meu próprio filho estava com vergonha de mim. Mãe, não vamos fazer cena. Por favor, sente-se onde Mariana pediu. Cena? Eu estou fazendo cena por querer sentar no meu lugar de sempre? Seu lugar é onde nós decidirmos que é, disse Mariana, a voz baixa mas cortante como uma lâmina. Esta é nossa casa, nossa ceia. Você é convidada aqui, Joana. Convidada. A palavra caiu sobre mim como um balde de água gelada. Convidada. Na casa que eu ajudei a comprar, na ceia paga em parte com o salário generoso que eu pagava ao meu filho, eu era apenas uma convidada indesejada. Olhei para Rodrigo, esperando que ele dissesse algo, que me defendesse, que mostrasse um mínimo de respeito pela mulher que o criou sozinha. Mas ele apenas desviou o olhar e voltou a servir vinho como se nada estivesse acontecendo. Foi então que aconteceu algo que jamais esquecerei. Mariana se aproximou de mim e, com uma mão firme no meu ombro, me guiou até a cadeira no canto. Não foi gentil. Não foi respeitoso. Foi um empurrão disfarçado de orientação, firme o suficiente para me fazer tropeçar levemente. Sente-se aqui e tente não atrapalhar a noite, está bem? Sentei-me naquela cadeira com as pernas trêmulas, sentindo os olhares curiosos dos outros convidados. Alguns pareciam constrangidos, outros claramente entretidos com o drama. E meu filho, meu único filho, simplesmente se sentou na cabeceira oposta e começou a conversar sobre negócios como se nada tivesse acontecido. Durante a ceia, fui praticamente invisível. As conversas giravam em torno de investimentos, viagens internacionais, carros importados. Coisas que aquelas pessoas ricas discutiam como se fossem trivialidades do dia a dia. Eu, que havia construído minha fortuna centavo por centavo, me via reduzida a uma figura insignificante naquele cenário de opulência. Em determinado momento, uma das convidadas me perguntou a que eu me dedicava. Tenho uma rede de restaurantes, respondi, tentando manter a dignidade. Ah, que interessante, ela disse com um sorriso condescendente. Tipo lanchonetes, essas coisas? Antes que eu pudesse responder, Mariana interveio. É um negócio familiar, nada muito sofisticado. Joana começou vendendo marmitas, não é mesmo? A forma como ela disse aquilo, enfatizando a palavra marmitas como se fosse algo sujo, algo vergonhoso, me fez engolir em seco. Meu filho não disse nada. Não corrigiu a esposa. Não defendeu meu trabalho. Simplesmente cortou seu peru e continuou mastigando. Foi naquele momento que algo dentro de mim se quebrou. Não foi apenas a humilhação daquela noite, mas a constatação de que meu filho, aquele menino que eu embalei nos braços, que eu protegi de todo o mal, havia se tornado um estranho. Pior que um estranho. Um ingrato. A sobremesa foi servida e eu mal consegui comer. Estava calculando, pensando, relembrando. Nos últimos 3 anos, desde que Rodrigo assumiu a diretoria executiva da empresa, ele havia feito mudanças significativas. Contratou amigos para cargos importantes, aumentou seu próprio salário 3 vezes, comprou carros da empresa para uso pessoal. E eu, querendo acreditar que ele estava crescendo profissionalmente, permiti tudo. Mas agora, sentada naquela cadeira de canto, tratada como um estorvo, eu via tudo com claridade cristalina. Meu filho não me amava. Ele amava meu dinheiro, minha empresa, o status que eu proporcionava. Mas eu,
A mulher que sacrificou tudo por ele não passava de um peso morto que ele carregava por obrigação. Quando a ceia terminou, me levantei para ir embora. Ninguém tentou me segurar. Mariana me entregou os casacos com um sorriso educado e vazio. Obrigada por vir, Joana. Feliz Natal. Rodrigo nem sequer levantou da cadeira. Apenas acenou de longe. Tchau, mãe. Dirija com cuidado. Saí daquela casa sob um céu estrelado de dezembro, sentindo o ar quente da noite paulista. No estacionamento, sentada no meu carro, peguei o celular. Não liguei o motor. Não saí dali. Apenas fiquei parada, olhando para a tela, tomando a decisão mais difícil e, ao mesmo tempo, mais necessária da minha vida. Meu filho havia me mostrado exatamente o quanto eu valia para ele. Agora era hora de mostrar a ele o quanto ele dependia de mim. A primeira ligação que fiz foi para Maurício Teixeira, meu advogado há 25 anos. Ele atendeu no terceiro toque, surpreso com minha ligação em plena véspera de Natal. Joana, tudo bem? Aconteceu algo? Maurício, preciso que você prepare documentos urgentes. Amanhã de manhã quero tudo pronto. Que tipo de documentos? Quero destituir Rodrigo da diretoria executiva. Quero revogar todas as procurações que ele tem. E quero cancelar o acesso dele às contas da empresa. Houve um silêncio pesado do outro lado da linha. Joana, você tem certeza? É seu filho. É Natal. Exatamente por isso. Ele acabou de me mostrar que o Natal não significa nada para ele quando se trata de me humilhar na frente de estranhos. Quero os documentos prontos às 8 da manhã. Vai precisar de uma reunião extraordinária do conselho. Eu sou a acionista majoritária, Maurício. Eu sou o conselho. Prepare tudo. Desliguei e fiz a segunda ligação, desta vez para Sandra Costa, minha diretora financeira. Uma mulher de confiança que estava comigo desde os tempos das marmitas. Sandra, sei que é tarde, mas preciso de você. Dona Joana, o que houve? Preciso que você congele todas as contas corporativas que Rodrigo tem acesso. Cartões, transferências, tudo. Amanhã cedo, antes que ele acorde. Meu Deus, aconteceu algo grave? Ele me tratou como lixo, Sandra. Na minha frente, na frente de estranhos. Chegou a hora de ele aprender que não se morde a mão que alimenta. Entendido. Vou fazer agora mesmo, remotamente. Os sistemas vão estar bloqueados quando amanhecer. A terceira ligação foi a mais dolorosa. Liguei para Rita, a secretária particular de Rodrigo, uma moça jovem, mas eficiente. Rita, sei que é véspera de Natal, mas preciso de um favor. Dona Joana? Claro, o que precisa? Amanhã cedo, quando você chegar ao escritório, quero que retire todos os pertences pessoais de Rodrigo da sala dele. Coloque tudo em caixas e deixe na recepção. Mas eu não entendo. Ele não é mais diretor executivo. A partir de amanhã, aquela sala terá um novo ocupante. O silêncio dela dizia tudo. Ela estava chocada, mas não questionou. Sabia que quando eu tomava uma decisão, era definitiva. Tem mais uma coisa, Rita. Diga. Deixe um recado na mesa dele antes de embalar tudo. Escreva exatamente isso. Seu lugar é onde eu decidir que é. Você é apenas um funcionário aqui. Funcionário. As palavras de Mariana, devolvidas com juros. Quando desliguei, fiquei sentada no carro por mais alguns minutos, observando a casa iluminada de Rodrigo. Podia ouvir risos vindos de dentro, música, a celebração continuando como se nada tivesse acontecido. Como se eu não tivesse importância alguma. Liguei o motor e dirigi para casa com uma clareza mental que não sentia há anos. Não havia dúvida, não havia culpa. Apenas a certeza absoluta de que estava fazendo o que deveria ter feito muito tempo atrás. Cheguei ao meu apartamento na Avenida Paulista perto de meia-noite. Não conseguia dormir. Liguei o computador e comecei a revisar contratos, documentos societários, balanços financeiros. Precisava entender exatamente a extensão do poder que Rodrigo havia acumulado e como desfazê-lo de forma rápida e eficiente. O que descobri nas horas seguintes me encheu de uma raiva fria e calculada.
Rodrigo não apenas havia aumentado seu salário sem minha aprovação formal. Ele havia criado bonificações questionáveis para si mesmo, contratado a empresa de consultoria do sogro para serviços desnecessários, desviado verbas para projetos pessoais disfarçados de investimentos empresariais. Meu filho não era apenas ingrato, ele era desonesto. Às 3 da manhã, encontrei algo particularmente perturbador. Rodrigo havia aberto negociações para vender 40% da empresa para um grupo de investidores estrangeiros, sem me consultar, sem minha autorização. Simplesmente decidiu que podia vender um pedaço do império que eu construí com minhas próprias mãos. Os e-mails estavam todos ali, arquivados em uma pasta que ele provavelmente achava que eu nunca encontraria. Conversas detalhadas sobre valores, prazos, condições. Ele planejava me apresentar o fato consumado, forçando-me a aceitar ou enfrentar uma batalha legal complicada. Mas ele havia esquecido um detalhe fundamental. Eu ainda era a proprietária de 78% das ações. Sem minha assinatura, aquela venda nunca aconteceria. Imprimi todos os e-mails. Cada um deles seria usado como evidência de quebra de confiança e má gestão. Rodrigo não apenas perderia o cargo. Se necessário, ele responderia judicialmente por suas ações. Às 5 da manhã, recebi uma mensagem de Sandra confirmando que todos os acessos financeiros de Rodrigo haviam sido bloqueados. Cartões corporativos cancelados, procurações bancárias revogadas, acesso aos sistemas da empresa suspenso. Às 6 da manhã, Maurício me enviou os documentos por e-mail. Tudo pronto, assinado digitalmente, protocolado eletronicamente no sistema de registro comercial. Rodrigo havia deixado de ser diretor executivo durante a madrugada, sem sequer saber. Às 7 da manhã, tomei um banho longo e me vesti com cuidado. Escolhi um terno azul marinho, sapatos de salto, maquiagem impecável. Não ia parecer uma mulher derrotada. Ia parecer exatamente o que era, uma empresária poderosa retomando o controle do que era seu. Às 8 em ponto, meu telefone começou a tocar. Era Rodrigo. Não atendi. Ele ligou de novo. E de novo. E de novo. Desliguei o celular e sorri pela primeira vez em muitas horas. A realidade estava batendo na porta dele, e eu sabia exatamente como ele se sentia naquele momento. Confuso, assustado, sem entender o que estava acontecendo. Exatamente como eu me senti na noite anterior, sentada naquela cadeira de canto, humilhada e descartada. Às 9 da manhã, liguei o celular novamente. Havia 67 mensagens. Chamadas perdidas, mensagens de texto, áudios desesperados. Ouvi alguns deles. Mãe, o que está acontecendo? Meus cartões foram bloqueados. Mãe, a Sandra não responde. Ninguém na empresa responde. Pelo amor de Deus, me liga. Estou desesperado aqui. Não respondi nenhuma. Em vez disso, enviei uma única mensagem de texto, curta e direta. Seu lugar é onde eu decidir que é. Você é apenas um funcionário aqui. Na verdade, nem isso. Está demitido. Desliguei o celular novamente e fui tomar café da manhã com calma. Não havia pressa. Rodrigo teria muito tempo para refletir sobre as consequências de suas ações. Por volta das 10 da manhã, ouvi a campainha do meu apartamento tocar insistentemente. Não precisava olhar pelo olho mágico para saber quem era. O desespero na forma como tocavam a campainha era inconfundível. Abri a porta e lá estava Rodrigo, descabelado, ainda de pijama, os olhos arregalados. Ele deve ter saído de casa correndo, assim que percebeu a gravidade da situação. Mãe, o que você fez? Entrei de volta no apartamento, deixando a porta aberta para que ele entrasse. Não ia ter essa conversa no corredor. Você sabe muito bem o que eu fiz. Ele entrou como um furacão, batendo a porta atrás de si. Você me demitiu? Bloqueou meus acessos? Cancelou tudo sem nem conversar comigo antes? Sentei-me calmamente no sofá, cruzando as pernas. Tinha ensaiado este momento mentalmente durante a madrugada toda. Conversamos ontem à noite, Rodrigo. Ou melhor, você conversou. Deixou bem claro onde está meu lugar na sua vida. Do que você está falando?
Do que estou falando? Você me colocou numa cadeira de canto, como se eu fosse uma vergonha. Sua esposa me empurrou. Você não me defendeu, não me respeitou. Me tratou como uma estranha indesejada na frente de pessoas que eu nem conheço. Mãe, foi só uma questão de organização da mesa. Os convidados eram importantes. Mais importantes que sua mãe? Ele abriu a boca, mas não conseguiu responder. A verdade estava ali, crua e dolorosa. Sim, aqueles convidados eram mais importantes para ele do que eu. Eu te dei tudo, Rodrigo. Tudo. Trabalhei feito uma condenada para que você tivesse o que eu nunca tive. E você me pagou com desprezo. Não foi desprezo. Você está exagerando. Levantei-me e fui até meu escritório, voltando com uma pasta cheia de documentos impressos. Joguei-a sobre a mesa de centro com força suficiente para que as folhas se espalhassem. Isso aqui é exagero? Você tentando vender 40% da minha empresa sem minha autorização? Você desviando fundos para projetos pessoais? Você contratando a empresa do seu sogro para consultorias inexistentes? Ele ficou pálido. Como você... Quem te deu acesso a esses arquivos? Eu sou a dona da empresa, Rodrigo. Eu tenho acesso a tudo. Você realmente achou que poderia fazer tudo isso nas minhas costas? Não é assim que funciona. Eu sou o diretor executivo. Era. Passado. Você não é mais nada. Ele se deixou cair no sofá, a realidade finalmente penetrando sua consciência. Passou as mãos pelo rosto, respirando pesadamente. Mãe, você não pode fazer isso. Eu tenho contratos, direitos trabalhistas. Você tem direito a nada. Demissão por justa causa. Quebra de confiança, má gestão, tentativa de venda não autorizada de ativos da empresa. Quer que eu continue? Tenho uma lista de pelo menos 15 infrações graves aqui. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rodrigo estava processando a magnitude da situação. Não era apenas perder o emprego, era perder tudo. O salário de R$50 mil por mês, os carros da empresa, o cartão corporativo ilimitado, o status. E tem mais, continuei, implacável. A casa onde você mora está no meu nome. Foi um presente quando você casou, lembra? Mas no contrato está especificado que é um comodato. Posso revogar quando quiser. Você não faria isso. Olhei nos olhos dele, naqueles mesmos olhos que me olharam com vergonha na noite anterior. Teste-me. Ele se levantou, alterado. Isso é vingança. Você está fazendo isso por causa de ontem. Não é vingança, Rodrigo. É consequência. Você me mostrou como me vê, e eu estou te mostrando como as coisas realmente são. Sem mim, sem meu dinheiro, sem minha empresa, você não é nada. As palavras saíram duras, cortantes, e eu sabia que eram verdadeiras. Rodrigo nunca havia trabalhado um dia sequer fora da minha empresa. Nunca teve que batalhar por nada. Tudo foi entregue de bandeja, e ele achou que tinha direito a tudo sem precisar me respeitar. Mariana vai te processar por isso. Deixe ela tentar. Tenho os melhores advogados do país. Ele ficou parado ali, perdido, sem saber o que fazer ou dizer. Pela primeira vez na vida, meu filho estava enfrentando consequências reais por suas ações. Você tem 72 horas para desocupar a casa, continuei. Depois disso, será despejo forçado. Seus pertences estão no escritório, em caixas. Pode passar lá e buscar. Mãe, e não me ligue mais. Não me procure. Quando você aprender o que é respeito, talvez possamos conversar. Até lá, você está sozinho. Apontei para a porta. Ele me olhou como se estivesse vendo uma estranha. Talvez estivesse. Talvez a mãe que ele conhecia, aquela que cedia a tudo, que perdoava tudo, que se sacrificava por ele sem questionar, realmente tivesse morrido na noite anterior. Rodrigo saiu do meu apartamento cambaleando, derrotado. Fechei a porta e encostei-me nela, respirando fundo. Não havia satisfação naquilo. Apenas uma tristeza profunda misturada com uma estranha sensação de alívio. Passei o resto do dia organizando a transição na empresa. Promovi Sandra a diretora executiva temporária. Ela conhecia o negócio de cabo a rabo e tinha minha confiança absoluta. Marquei reuniões com todos os executivos principais para a próxima semana.
deixando claro que havia mudanças estruturais acontecendo. À tarde, recebi uma ligação de Mariana. Atendi, curiosa para ouvir o que ela tinha a dizer. Joana, precisamos conversar civilizadamente sobre isso. Não temos nada para conversar, Mariana. Você está destruindo sua família por causa de um mal-entendido. Mal-entendido? Você me empurrou para uma cadeira de canto e me tratou como empregada na minha própria família. Isso não foi mal-entendido. Você está sendo dramática. Foi apenas uma questão de organização da ceia. Então você não vai se importar de organizar sua próxima ceia sozinha, já que aparentemente tem tanto talento para isso. Desliguei na cara dela. Não ia desperdiçar energia discutindo com aquela mulher. Nos dias seguintes, Rodrigo tentou de tudo. Ligações, mensagens, e-mails, até mesmo apareceu no meu escritório, sendo impedido pela segurança de entrar. Ele enviou a mãe dele, minha ex-sogra, para tentar me convencer a voltar atrás. Enviei flores de pêsames para ela com um cartão dizendo: "Lamento pela perda de seu neto. Ele se perdeu na ganância." Uma semana depois do Natal, recebi uma intimação judicial. Rodrigo estava me processando por demissão sem justa causa e por remoção indevida do cargo de diretor. Sorri ao ler o documento. Ele realmente achava que podia me vencer na justiça? Entreguei tudo para Maurício, que montou uma defesa brutal. Não apenas refutamos cada alegação, como apresentamos contraprovas de todas as irregularidades que Rodrigo havia cometido. Desvio de verbas, tentativa de venda não autorizada, conflitos de interesse não declarados. O processo dele foi rapidamente arquivado e ele ainda enfrentou uma ação trabalhista da própria empresa por ressarcimento de valores desviados. A casa foi desocupada no prazo. Rodrigo e Mariana se mudaram para um apartamento alugado, bem menor, num bairro menos nobre. Os carros importados foram devolvidos. O estilo de vida luxuoso desabou como um castelo de cartas. 3 meses após aquela fatídica noite de Natal, eu estava no meu escritório revisando relatórios quando Sandra bateu na porta com uma expressão preocupada. "Dona Joana, tem alguém aqui querendo falar com a senhora. Diz que é urgente." "Quem é?" "Uma moça jovem." "Diz que se chama Camila e que é namorada do Rodrigo." Ergui as sobrancelhas, surpresa. Namorada? Rodrigo era casado com Mariana. Ou pelo menos deveria ser. "Mande entrar." A jovem que entrou no meu escritório não tinha mais que 25 anos. Bonita, mas com uma aparência cansada, olhos vermelhos de quem havia chorado recentemente. Ela segurava uma bolsa com as 2 mãos, nervosa. "Senhora Joana, desculpe aparecer assim. Eu sei que a senhora não me conhece. Sente-se, por favor." "Você disse que é namorada do Rodrigo?" Ela assentiu, envergonhada. "Há 2 anos. Ele disse que ia se separar da Mariana, que o casamento era apenas de fachada por causa dos negócios da família dela." Eu acreditei. Claro que acreditou. Rodrigo sempre foi bom com palavras. "Mas não é por isso que vim aqui." Ela respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem. "Preciso contar uma coisa que a senhora deveria saber, sobre o que ele andou fazendo. Estou ouvindo." Rodrigo estava planejando tirar a senhora da empresa de qualquer jeito. Ele conversou com advogados sobre como declarar a senhora incapaz mentalmente. Queria interditá-la. Senti um frio na espinha. Meu próprio filho planejando me interditar para tomar controle total da empresa. "Como você sabe disso?" Eu ouvi as conversas. Ele achava que eu estava dormindo, mas eu ouvia tudo. Ele e a Mariana planejaram isso por meses. Iam arrumar laudos médicos falsos, testemunhas, tudo. "Por que você está me contando isso agora?" "Porque ele me usou, me enganou. E quando não precisou mais de mim, me jogou fora como lixo." Ela limpou as lágrimas. "Ele é um monstro, senhora Joana. Um mentiroso, manipulador. A senhora fez bem em se afastar dele. Você tem provas disso que está dizendo?" Ela mexeu na bolsa e tirou um pendrive. Gravei algumas conversas, não todas, mas tenho o suficiente para provar que ele planejava fazer isso. Peguei o pendrive, sentindo uma mistura de raiva e tristeza. Até onde meu filho estava disposto a ir? "Obrigada por me trazer isso, Camila. Você foi corajosa."
Ela se levantou para sair, mas antes se virou para mim. A senhora é uma mulher forte, senhora Joana. Não deixe ele te destruir. Ele não merece. Depois que ela saiu, pluguei o pendrive no computador. As gravações eram perturbadoras. Rodrigo conversando com Mariana sobre como me isolar socialmente, como plantar dúvidas sobre minha sanidade mental entre os funcionários, como conseguir médicos que atestassem uma demência precoce inventada. Estava tudo ali. A frieza, o cálculo, a maldade pura. Meu filho não só não me amava, ele me odiava o suficiente para tentar me destruir completamente. Fiz uma cópia de tudo para Maurício e arquivei as originais em um cofre. Se Rodrigo tentasse qualquer movimento contra mim, eu tinha munição suficiente para acabar com ele. Mas o que aquelas gravações me mostraram foi algo muito mais doloroso que qualquer traição financeira. Meu filho era uma pessoa má. Não era só ganância ou egoísmo. Havia uma crueldade ali, uma frieza que me fez questionar tudo o que eu achava que sabia sobre ele. Onde foi que eu errei? Passei noites sem dormir me fazendo essa pergunta. Tinha dado tudo a ele, mas talvez esse fosse o problema. Dei demais, protegi demais, facilitei demais. Rodrigo nunca aprendeu o valor das coisas porque nunca teve que lutar por nada. Um mês depois, recebi uma notícia que me surpreendeu. Mariana havia entrado com pedido de divórcio. Rodrigo, sem dinheiro e sem perspectivas, não era mais interessante para ela. Como ratos fugindo do navio que afunda, ela saltou antes que a situação piorasse. O divórcio foi rápido. Sem filhos, sem bens conjuntos reais, foi apenas uma questão de assinar papéis. Mariana ficou com o pouco que havia, e Rodrigo ficou com dívidas. Ele tentou me procurar de novo, desta vez mais humilde, pedindo ajuda. Mandei a resposta através de Maurício. Não havia ajuda vindo de mim. Ele havia feito sua cama, agora teria que deitar nela. Soube por terceiros que ele conseguiu um emprego em uma empresa de médio porte, ganhando 1/10 do que ganhava antes. Morava em um apartamento pequeno, andava de transporte público, comia em restaurantes baratos. A vida que ele tanto desprezava em mim, a vida de batalha e esforço, agora era a dele. Não senti pena. Senti apenas uma tristeza profunda por ter perdido meu filho para a ganância e a maldade. 6 meses após o Natal fatídico, estava em uma reunião importante quando minha secretária entrou apressada. Dona Joana, desculpe interromper. Tem uma emergência. Meu coração disparou. Emergências nunca eram boas notícias. O que aconteceu? É sobre seu neto. Meu neto? Fiquei confusa por um segundo. Rodrigo não tinha filhos. Não, a neta. Sofia. A filha do Rodrigo com a primeira esposa dele. Primeira esposa? Levei um momento para processar. Rodrigo havia sido casado antes de Mariana? Por que eu nunca soube disso? Ela está no hospital. Acidente de carro. A mãe dela morreu. O hospital está tentando localizar familiares. Meu mundo parou. Eu tinha uma neta e nunca soube? Como isso era possível? Cancelei a reunião imediatamente e fui direto para o hospital. Lá, descobri a verdade completa. Rodrigo se casou aos 20 anos com uma moça chamada Júlia. Tiveram uma filha, Sofia, mas ele abandonou as duas quando a menina tinha apenas 1 ano, fugindo para nunca mais pagar pensão ou assumir qualquer responsabilidade. Júlia criou Sofia sozinha, trabalhando em 3 empregos para sustentar a filha. E agora estava morta, vítima de um acidente de trânsito. Sofia, com apenas 12 anos, estava sozinha no mundo. Entrei no quarto do hospital e vi uma menina pequena, magra, com o braço engessado e o rosto machucado. Ela me olhou com olhos assustados. Quem é você? Sentei-me ao lado da cama, sentindo lágrimas queimarem meus olhos. Eu sou sua avó, Sofia. E eu sinto muito. Sinto muito por não ter estado aqui antes. Sofia me olhou com desconfiança e eu não podia culpá-la. Ela não me conhecia, não tinha razão para confiar em mim. Mas havia algo nos olhos dela,
uma dor profunda misturada com uma força que me lembrou de mim mesma aos 12 anos, quando perdi minha própria mãe. Minha mãe dizia que eu não tinha avó, que meu pai não tinha família. Sentei-me na cadeira ao lado da cama hospitalar, escolhendo as palavras com cuidado. Seu pai mentiu para sua mãe, Sofia, e por isso eu nunca soube que você existia. Se eu soubesse, teria estado ao seu lado desde o primeiro dia. Ela desviou o olhar, fixando-o na janela do quarto. Por que eu deveria acreditar em você? Meu pai mentiu, então por que você seria diferente? A pergunta era justa, incrivelmente madura para uma menina de 12 anos. Você não deveria acreditar em mim. Ainda não, mas vou te mostrar com ações, não com palavras. Nos dias seguintes, descobri a vida que Sofia e Júlia haviam levado. Um apartamento minúsculo numa periferia distante, Júlia trabalhando como faxineira durante o dia e garçonete à noite. Sofia estudando em escola pública, usando uniformes remendados, comendo o que a mãe conseguia colocar na mesa. Enquanto isso, Rodrigo morava em mansões, dirigia carros importados e jantava em restaurantes caros, sabendo que tinha uma filha passando necessidade em algum lugar da cidade. A raiva que senti foi diferente da que senti na noite de Natal. Esta era mais profunda, mais visceral. Meu filho não era apenas ingrato comigo. Ele era um monstro que havia abandonado uma criança inocente. Cuidei de todos os custos hospitalares de Sofia. Providenciei o funeral de Júlia, dando a ela a dignidade que merecia. E quando Sofia recebeu alta, levei-a para minha casa. Você vai morar comigo agora, disse-lhe quando chegamos ao apartamento. Este é seu lar. Ela olhou ao redor, os olhos arregalados. O apartamento era enorme comparado ao que ela estava acostumada. 3 quartos, sala ampla, vista para a Avenida Paulista. Escolhi o melhor quarto para ela, aquele que sempre imaginei que seria do meu neto quando ele viesse me visitar. Decorei-o com móveis novos, escolhidos pensando em uma menina de 12 anos. Escrivaninha para estudar, estante para livros, cama confortável. Por que está fazendo isso? Sofia me perguntou na primeira noite, sentada na ponta da cama nova. Porque você é minha neta, e porque eu falhei em te proteger quando você mais precisava. Mas você não sabia que eu existia. E isso me mata por dentro, Sofia. Cada dia que você viveu sem o apoio que merecia, cada dificuldade que sua mãe enfrentou sozinha, tudo isso aconteceu porque eu não fui atrás da verdade. Eu acreditei no meu filho cegamente. Ela ficou em silêncio, processando. Você já falou com ele? Com meu pai? Não falo com Rodrigo há meses, e não pretendo falar tão cedo. Ele sabe sobre o acidente? Sim. O hospital o localizou também. Ele nem apareceu. A expressão no rosto de Sofia me partiu o coração. Não era surpresa, era confirmação. Ela já sabia que o pai não se importava. Nos meses seguintes, Sofia e eu construímos uma rotação. Foi difícil no começo. Ela era uma criança traumatizada, carregando não apenas a dor recente da perda da mãe, mas anos de abandono paterno. Tinha problemas de confiança, explosões de raiva, pesadelos. Paguei pela melhor terapia disponível. Matriculei-a em uma escola particular excelente, mas não das mais elitistas. Queria que ela tivesse educação de qualidade, sem perder contato com a realidade. Aos poucos, Sofia começou a se abrir. Descobri que ela adorava desenhar, que sonhava em ser arquiteta, que lia vorazmente qualquer livro que caísse em suas mãos, que tinha um senso de humor ácido e inteligente. E descobri que ela me lembrava muito de mim mesma na juventude, determinada, forte, com cicatrizes, mas não derrotada. Uma noite, 4 meses depois que Sofia veio morar comigo, estávamos jantando quando ela fez uma pergunta que me pegou desprevenida. Vó, por que você nunca falou mal do meu pai para mim? Parei de comer, surpresa com a pergunta. Por que eu faria isso? Porque ele fez coisas terríveis. Com você, comigo, com minha mãe. Você tinha todo o direito de falar mal dele. Olhei nos olhos dela, naqueles mesmos olhos castanhos que eram tão parecidos com os meus.
Sofia, seu pai já fez mal o suficiente. Eu não vou adicionar mais dor à sua vida falando mal dele. Você vai formar sua própria opinião sobre ele baseada nas ações dele, não nas minhas palavras. Ela assentiu lentamente. Eu já formei minha opinião. Ele é um covarde que abandonou a mãe e a filha. Não discordei. Era a verdade. Alguns dias depois, Rodrigo finalmente apareceu. Tocou a campainha no meio da tarde de um sábado. Quando abri a porta, levei um susto. Ele estava irreconhecível. Magro, com olheiras profundas, roupas simples e amarrotadas. A vida havia cobrado seu preço. Mãe, preciso falar com você. Sobre o quê? Sobre Sofia. Ouvi dizer que ela está morando aqui. E daí? Ela é minha filha. Tenho direitos. Comecei a fechar a porta na cara dele. Espera! Por favor. A voz de Sofia veio de dentro do apartamento. Deixa ele entrar, vó. Olhei para trás e vi minha neta em pé no corredor, os braços cruzados, a expressão firme. Você tem certeza? Tenho. Quero ouvir o que ele tem a dizer. Abri a porta e deixei Rodrigo entrar. Ele olhou ao redor do apartamento, depois fixou os olhos em Sofia. Pude ver o choque no rosto dele. A última vez que a viu, ela era um bebê. Agora era uma pré-adolescente. Sofia. Oi, pai. A voz dela era fria como gelo. Você está bem? Ouvi sobre o acidente e não apareceu, Sofia completou. O hospital te ligou várias vezes. Você nunca veio. Ele baixou a cabeça. Eu estava passando por dificuldades. Não estava em condições de aparecer para sua filha que acabou de perder a mãe? Sofia deu um passo à frente. O que você quer aqui? Quero ter contato contigo. Quero fazer parte da sua vida. Você teve 12 anos para fazer parte da minha vida. Onde você estava quando a gente não tinha o que comer? Quando minha mãe trabalhava até de madrugada para pagar o aluguel? Onde você estava, pai? Rodrigo não tinha resposta. Olhou para mim, como se esperasse que eu interviesse, que o salvasse dessa situação desconfortável. Mas não disse nada. Sofia merecia esse momento. Eu estava confuso, Sofia. Jovem demais. Não sabia como ser pai. Então não tente ser agora. A voz dela tremeu ligeiramente, mas permaneceu firme. Você escolheu me abandonar. Agora eu escolho não ter você na minha vida. O silêncio que se seguiu foi denso. Rodrigo parecia ter encolhido, como se as palavras de Sofia o tivessem fisicamente diminuído. Ele abriu a boca várias vezes, tentando encontrar algo para dizer, mas nada saía. Por favor, Sofia. Eu mudei. Não sou mais aquela pessoa. Sofia riu, mas não havia humor naquele som. Mudou? Ou está desesperado? Porque pela cara da avó quando abriu a porta, você não apareceu aqui nos últimos meses. Só veio agora porque descobriu que eu estou morando aqui, com dinheiro e conforto. A acusação era dura, mas verdadeira. Pude ver no rosto de Rodrigo que ela havia acertado em cheio. Não é assim. Então como é? Sofia cruzou os braços. Explica para mim, pai. Explica por que você sumiu quando eu nasci. Por que nunca pagou pensão. Por que minha mãe teve que trabalhar feito escrava enquanto você morava em mansão. Ele olhou para mim desesperado. Mãe, ajuda aqui. Olhei para meu filho, aquele homem que eu não reconhecia mais, e senti apenas vazio. Não posso ajudar, Rodrigo. Desta vez não. Sofia está perguntando coisas que só você pode responder. Ele se deixou cair no sofá, a cabeça entre as mãos. Eu fui um covarde. Pronto, é isso que vocês querem ouvir? Eu tinha 20 anos, não estava preparado para ser pai. Quando Júlia engravidou, eu entrei em pânico. Achei que seria mais fácil simplesmente desaparecer. E foi? Sofia perguntou, a voz quebrando. Foi mais fácil para você? Foi infernal, ele admitiu. Mas eu era jovem, egoísta, achava que podia simplesmente seguir em frente e esquecer. E por um tempo funcionou. Casei de novo, construí uma vida nova. Mas tem noites que eu acordo pensando em você. Sofia limpou as lágrimas que começavam a escorrer.
Que conveniente pensar em mim de noite, quando está tudo tranquilo e silencioso. Eu pensei em você todos os dias da minha vida, me perguntando por que meu pai não me queria. As palavras dela eram como facas, e vi cada uma delas cravar em Rodrigo. Mas ele merecia aquela dor. Cada segundo dela. Eu te queria, Sofia. Eu só não sabia como. Não, ela interrompeu. Você não me queria o suficiente, porque quando você quer alguém o suficiente, você dá um jeito. Minha mãe me queria. A avó me quer. Você só quer não se sentir mal consigo mesmo. O silêncio voltou. Rodrigo estava destruído, e parte de mim sentiu uma pontada de compaixão. Mas era uma parte muito pequena, sufocada pelo peso de todas as suas escolhas erradas. O que você quer de mim? Sofia perguntou finalmente. Quer que eu diga que está tudo bem? Que eu te perdoo? Não espero perdão. Só queria uma chance. De conhecer você. De tentar compensar. Você não pode compensar 12 anos de ausência com algumas visitas agora. Eu sei. Mas posso tentar não deixar que sejam 13, 14, 15 anos. Sofia olhou para mim, procurando orientação. Dei de ombros suavemente. Esta era a decisão dela. Pode vir me visitar, ela disse finalmente. Uma vez por semana. Mas se você falhar uma única vez, acabou. E não espera que eu seja carinhosa ou que te chame de pai como se nada tivesse acontecido. Rodrigo assentiu rapidamente. Qualquer coisa que você quiser. Obrigado, Sofia. E tem outra coisa. Você vai pedir desculpas para a avó. De verdade, pelo que fez com ela. Ele se virou para mim, e pela primeira vez em muito tempo, vi algo genuíno em seus olhos. Vergonha verdadeira. Mãe, eu sinto muito. Muito mesmo. Pelo que fiz com você no Natal. Por tudo. Eu não tenho desculpas. Não tem, concordei. Mas agradeço o pedido de desculpas. Nos meses seguintes, Rodrigo cumpriu o que prometeu. Vinha visitar Sofia toda semana, sempre no mesmo dia e horário. No começo, as visitas eram tensas, cheias de silêncios desconfortáveis. Mas aos poucos, Sofia começou a se abrir um pouco. Não era perdão. Não ainda. Mas era um começo. Enquanto isso, minha vida tomava novos rumos. A empresa estava mais forte do que nunca sob minha liderança direta. Tomei decisões que havia adiado por anos, modernizei processos, investi em tecnologia. E Sofia se tornou minha companheira constante. Levava-a comigo para reuniões quando possível, mostrava a ela como os negócios funcionavam. Ela absorvia tudo com uma curiosidade voraz. Um dia ela me perguntou: Vó, você acha que eu poderia trabalhar na empresa quando crescer? Sorri, sentindo meu coração aquecer. Você pode fazer qualquer coisa que quiser, Sofia. Mas se escolher trabalhar aqui, vai começar de baixo, como todo mundo. Vai aprender o valor de cada centavo. Igual você fez com meu pai? Exatamente. Ela pensou por um momento. Ele não aprendeu, né? Não, ele não aprendeu. Porque eu dei tudo a ele sem fazê-lo trabalhar por nada. Não vou cometer o mesmo erro com você. Bom, ela disse, sorrindo, porque eu quero merecer o que eu conquistar. E naquele momento, soube que Sofia seria tudo o que Rodrigo deveria ter sido. 1 ano após o acidente que mudou tudo, estávamos Sofia e eu preparando um pequeno jantar. Era o aniversário de 13 anos dela, e eu havia perguntado como ela queria comemorar. Quero algo pequeno, ela disse. Só eu, você e talvez algumas amigas da escola. E seu pai? Ela hesitou. Se você não se importar, prefiro que seja só nós desta vez. Não me importo nem um pouco. A festa foi simples, mas alegre. Sofia ria com as amigas, soprava velas, abria presentes. Olhando para ela, era difícil acreditar que há 1 ano era uma criança órfã, machucada e sozinha em um leito de hospital. Depois que as amigas foram embora, estávamos Sofia e eu limpando quando ela me abraçou de repente. Obrigada, vó, por tudo. Abracei-a de volta, sentindo os olhos marejarem. Não tem que agradecer, querida. Você é minha neta.
É onde você deveria estar. Sabe o que é engraçado? Ela se afastou, olhando para mim. Minha mãe sempre dizia que tudo acontece por uma razão. Eu nunca acreditei muito nisso. Mas agora? O quê? Agora eu penso que talvez ela estivesse certa. Porque se você não tivesse brigado com meu pai, ele nunca teria perdido tudo. Se ele não tivesse perdido tudo, talvez você nunca tivesse me encontrado. É uma forma estranha de ver as coisas. Eu sei. Mas não consigo lamentar o que aconteceu, sabe? Porque me trouxe até você. As palavras dela me tocaram profundamente. De todo o sofrimento, de toda a dor e traição, algo bom havia surgido. Eu havia encontrado uma neta que não sabia que existia, e ela havia encontrado uma família que merecia. O segundo Natal, após a grande ruptura, se aproximava, e desta vez a atmosfera era completamente diferente. Sofia e eu decoramos o apartamento juntas, rindo enquanto pendurávamos enfeites e desembaraçávamos luzinhas. Vó, você realmente não sabe fazer guirlanda? Sofia riu quando viu minha tentativa desajeitada. Nos últimos anos sempre tive decoradores fazendo isso. Bem, agora você tem eu. E eu aprendi com minha mãe, que fazia as mais lindas guirlandas com material reciclado. Ensina? E ela ensinou. Passamos uma tarde inteira fazendo guirlandas com papel, fitas e o que encontramos pela casa. Não ficaram perfeitas, mas eram nossas. Rodrigo ligou alguns dias antes do Natal. Mãe, posso conversar com você e Sofia? Sobre o quê? Sobre o Natal. Eu queria saber se eu poderia passar o dia com vocês. Olhei para Sofia, que estava fazendo o dever de casa na mesa da sala. Ela tinha ouvido a conversa e fez uma careta. Vó, não quero passar o Natal com ele. Segurei o telefone contra o peito. Sofia não quer, Rodrigo. Por favor. Só algumas horas. Eu juro que me comporto. Não é questão de comportamento. É questão de ela não se sentir confortável. Ouvi-o respirar fundo do outro lado da linha. Mãe, eu sei que estraguei tudo. Sei que não mereço nada. Mas são as festas de fim de ano e eu estou sozinho. Completamente sozinho. Parte de mim queria dizer que ele mereceu essa solidão, que havia construído sua própria prisão. Mas outra parte, aquela que ainda se lembrava do menino de 12 anos, chorando no meu colo depois que o pai morreu, sentiu uma pontada de pena. Vou pensar. Não prometo nada. Desliguei e fui sentar ao lado de Sofia. Você ouviu. Ouvi. A voz dela era baixa. Eu sei que você quer que eu dê uma chance para ele. Eu não quero nada. A decisão é sua. Ela largou a caneta e virou-se para mim. Sabe o que eu fico pensando? Ele fez coisas horríveis. Com você, comigo, com minha mãe. Mas ele também está sozinho. E ninguém merece estar completamente sozinho no Natal. Você é muito mais generosa que eu. Ou muito mais boba, ela disse com um sorriso triste. Mas ele é meu pai. E por pior que seja, parte de mim ainda quer acreditar que ele pode mudar. Então ele pode vir? Ela assentiu. Pode. Mas se ele disser ou fizer alguma coisa que deixe você chateada, ele sai na hora. Combinado. Quando Rodrigo chegou na véspera de Natal, trazia apenas um pequeno embrulho. Nada comparado aos presentes extravagantes de antes, mas havia algo genuíno em sua simplicidade. Entrou no apartamento com cautela, como se estivesse pisando em terreno minado. Obrigado por me deixarem vir. Não nos agradeça ainda, disse Sofia. Você ainda pode ser expulso. Ele sorriu nervoso. Vou me comportar. Prometo. O jantar foi estranho. Não desconfortável, mas definitivamente não natural. Havia pausas longas nas conversas, tópicos que evitávamos cuidadosamente, tensões não ditas flutuando no ar. Mas havia também momentos genuínos. Quando Rodrigo perguntou sobre a escola de Sofia, e realmente ouviu sua resposta. Quando riu de uma piada que ela fez. Quando me perguntou sobre a empresa sem segundas intenções. Depois do jantar, enquanto Sofia estava no quarto, Rodrigo e eu ficamos sozinhos na sala. Mãe, obrigado, de verdade. Não me agradeça. Agradeça sua filha. Foi decisão dela.
Eu sei. Ela é incrível. Muito melhor do que eu mereço. Nisso concordamos. Ele sorriu tristamente. Você não facilita, né? Por que eu facilitaria? Você destruiu nossa família, Rodrigo. Você me humilhou, planejou me interditar, abandonou sua própria filha. Por que eu deveria facilitar qualquer coisa para você? Você não deveria. Ele olhou para as próprias mãos. Eu só queria que você soubesse que eu sei disso. Sei de tudo que fiz. E carrego isso todos os dias. E deveria. Vou carregar pelo resto da vida. Mas estou tentando ser melhor. Para Sofia, para mim mesmo. Olhei para meu filho. Realmente olhei. Vi as rugas novas ao redor dos olhos, os fios brancos começando a aparecer. Ele não era mais o rapaz arrogante de um ano atrás. A vida havia batido nele, forte e repetidamente. Você tem um longo caminho pela frente. Eu sei, mas pela primeira vez estou disposto a percorrê-lo. Quando ele foi embora naquela noite, Sofia me perguntou: Você acha que ele pode realmente mudar? Pensei cuidadosamente antes de responder. Eu acho que as pessoas podem mudar, sim. Mas leva tempo, e requer que elas realmente queiram mudar, não apenas por conveniência. Você já perdoou ele? Não. E talvez nunca perdoe completamente. Mas estou aprendendo a conviver com o que aconteceu. É o suficiente? Por enquanto, é. Os meses seguintes trouxeram uma rotina inesperada. Rodrigo continuou suas visitas semanais a Sofia. Conseguiu uma promoção no trabalho. Começou a pagar pensão retroativa, mesmo não sendo legalmente obrigado. Não eram grandes gestos. Eram pequenas ações consistentes. E aos poucos, Sofia começou a confiar nele um pouco mais. Eu permaneci distante, educada quando necessário, mas sem calor. A ferida que ele havia aberto era profunda demais para cicatrizar rápido. 2 anos após aquela fatídica noite de Natal, eu estava no meu escritório quando Sofia entrou, agitada, segurando um envelope. Vó, chegou! Ela gritou, pulando de alegria. O que chegou? Minha carta de aceitação. Fui aceita na faculdade de arquitetura. Levantei-me e a abracei, sentindo meu coração transbordar de orgulho. Eu sabia que você conseguiria. E tem mais. Eles ofereceram bolsa parcial por desempenho acadêmico. Sofia havia insistido em tentar as bolsas, mesmo eu dizendo que poderia pagar a faculdade inteira. Ela queria merecer seu lugar. Estou tão orgulhosa de você. Ela me abraçou forte. Nada disso seria possível sem você, vó. Nada. Naquela noite, fizemos um jantar comemorativo. Rodrigo foi convidado e chegou com flores e um pequeno presente para Sofia, um kit profissional de desenho. Parabéns, filha, você é incrível. Sofia o abraçou e pela primeira vez vi um abraço genuíno entre eles. Não era como deveria ter sido se ele nunca a tivesse abandonado, mas era real. Durante o jantar, Rodrigo me olhou e disse algo inesperado. Mãe, queria te pedir desculpas. Oficialmente. Você já pediu. Não, não assim. Não do jeito que deveria. Ele se levantou. Joana Cardoso, você é a mulher mais forte que eu conheço. Você construiu um império do zero, criou um filho sozinha. E quando esse filho te traiu da pior forma possível, você teve coragem de fazer o que era necessário. Rodrigo, deixa eu terminar. Ele respirou fundo. Eu passei 2 anos pensando que você havia sido cruel comigo, que tinha destruído minha vida por vingança. Mas você não destruiu nada. Apenas parou de sustentar o castelo de mentiras que eu havia construído. O silêncio na sala era absoluto. Você me ensinou a lição mais importante da minha vida, que respeito não se exige, se conquista. E eu passei os últimos 2 anos tentando conquistar o seu respeito de volta, mesmo sabendo que talvez nunca consiga. Lágrimas escorriam pelo rosto dele. Obrigado por ter me mostrado quem eu realmente era e por ter me dado a chance de me tornar alguém melhor. Olhei para meu filho, aquele homem quebrado e remendado, e senti algo que não sentia há muito tempo. Não era perdão completo, não ainda, mas era um começo. Você ainda tem um longo caminho, Rodrigo. Eu sei. E vou percorrê-lo, um dia de cada vez.
Sofia limpou as próprias lágrimas. Grupo abraço? E nós três nos abraçamos ali, na sala de jantar, uma família imperfeita, mas tentando. Não éramos mais quem éramos antes daquela noite de Natal. Rodrigo havia perdido sua arrogância e privilégios. Eu havia perdido minhas ilusões sobre meu filho. Sofia havia perdido sua mãe. Mas havíamos ganhado algo também: humildade, honestidade e uma segunda chance de fazer as coisas direito. 2 anos após ser empurrada para uma cadeira de canto e humilhada na frente de estranhos, eu estava aqui, mais forte, mais sábia, com uma neta maravilhosa ao meu lado e um filho que finalmente estava aprendendo o que significava ser homem de verdade. As consequências que impus naquela noite mudaram tudo. Destruíram o que era falso e permitiram que algo verdadeiro crescesse em seu lugar. Sofia começou a faculdade e se destacou desde o primeiro semestre. Rodrigo continuou trabalhando duro, subindo devagar, mas consistentemente. E eu aprendi que amor verdadeiro às vezes significa ser dura. Significa permitir que as pessoas enfrentem as consequências de suas ações, mesmo quando dói. No terceiro Natal após o incidente, tivemos nossa primeira ceia realmente tranquila. Pequena, apenas nós 3, mas preenchida com amor genuíno. Quando levantei minha taça para um brinde, olhei para aqueles 2 rostos ao meu redor e senti gratidão. Há novos começos, disse. Há novos começos, eles repetiram. E enquanto brindávamos, percebi que aquela noite terrível de 3 anos atrás, por mais dolorosa que fosse, havia sido necessária. Foi o fundo do poço que permitiu a reconstrução. Rodrigo nunca mais seria o filho perfeito que imaginei. Mas estava se tornando um homem decente, e isso valia mais. Sofia nunca teria sua mãe de volta, mas tinha uma avó que a amava incondicionalmente. E eu nunca esqueceria a humilhação daquela noite, mas aprendi que ser forte não é nunca cair. É levantar, sacudir a poeira e fazer o que precisa ser feito. Às vezes, o maior presente que podemos dar a alguém que amamos é deixar que enfrentem as consequências de suas escolhas, porque é assim que crescemos, é assim que aprendemos. É assim que nos tornamos quem devemos ser. E no final, 3 anos depois, olhando para minha família imperfeita mas real, eu não mudaria nada do que fiz naquela madrugada de Natal. Porque cada decisão difícil me trouxe até aqui, até este momento de paz genuína. Agora, se você gostou dessa história, clica em se inscrever e me diz nos comentários qual parte te deixou de queixo caído. Ah, e não esqueça de se tornar membro para ter acesso a vídeos exclusivos que não posto aqui. Te espero lá.